A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube do Pastor Edivaldo, para estarmos aqui estudando e compartilhando com os irmãos que são amantes da Escola Bíblica Dominical, a lição de adulto desse quarto trimestre, o tema geral que nós estamos estudando, a obra da salvação, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A lição número 5 traz o título A Obra Salvífica de Jesus Cristo. O texto áureo está no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo de número 30, que diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A importância deste ato ou da obra que Jesus realizou no Calvário, ela é singular pelo fato os 4 evangelistas, eles narram esse evento, narram este fato, e todos eles também declaram este momento crucial na vida de Jesus, quando ele morre e entrega o seu espírito a Deus. E dentro desta verdade ou deste fato bíblico, a verdade prática ela vai nos dizer que a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Então nós vamos estar analisando a importância do ato ou da morte ou desse evento para entendermos a importância disso dentro do contexto das doutrinas relacionadas à salvação do homem, à salvação da humanidade. Os objetivos específicos da lição, eles procuram tratar ou indicam que a lição trata e que o professor deve também se prender aos mesmos, é apresentar o significado do sacrifício de Cristo. E, em segunda instância, explicar como se deu a nossa reconciliação com Deus. E, por último, discutir a respeito da redenção eterna. Então, nós vamos estar discutindo esses fatos e uma das coisas que eu gostaria de lembrá-los é que a nossa declaração de fé também ela trata desse assunto, e neste artigo ou neste capítulo inicia da seguinte forma: cremos, professamos e ensinamos que a morte e a ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Esses eventos distinguem o cristianismo de todas as religiões do mundo, pois o seu fundador continua vivo e vive para todo sempre. Então vamos adentrar no assunto da nossa lição e vamos a priori destacar aqui o sacrifício de Cristo e a sua importância. Meyer Piemer, ele declara em seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que o evento destacado, quando você analisa a doutrina da salvação, a morte de Cristo na cruz do Calvário, nós precisamos analisar da seguinte forma, ou tentar buscar da seguinte forma. Em primeira instância,
é o seguinte: o Cristo morreu pelos nossos pecados. Então aqui nós temos, em primeira instância, o evento Cristo morreu, e em segunda instância, pelos nossos pecados, você tem aqui o enfoque à doutrina que se trata pela razão que levou Cristo à morte. Tá. Então, diante disto, o primeiro tópico da lição, ele vai estar discutindo três elementos ou três aspectos da morte de Cristo. O primeiro, ele vai dizer que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício completo. Em segundo lugar, um sacrifício meritório. E, por último, um sacrifício remidor. Quando nós falamos que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício completo, está em foco aqui, basicamente, a abrangência, tá, que ele atinge a todos os seres humanos, ou a humanidade de todos os tempos, de todas as épocas. Inclusive, o próprio João Batista, quando ele apresenta Jesus ao mundo, ali em São João, capítulo 1 e versículo 29, ele se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda nós podemos ver lá também em 1 Timóteo, capítulo 1, e os versículos 5 e 6, que Cristo, que Deus só tem um mediador entre ele e os homens. E esse mediador é Jesus Cristo homem, ou Cristo encarnado, que somente nesta condição ou nesse estágio de vida é que ele poderia dar a sua vida em resgate dos perdidos pecadores. Então, o sacrifício é completo, tendo em vista que a sua abrangência, todos podem se beneficiarem do sacrifício de Cristo mediante a pregação do Evangelho. Quando a pessoa crê em Cristo Jesus, ele pode ser redimido dos seus pecados. O outro aspecto aqui que ele vai estar abordando é quando ele diz que o sacrifício de Cristo é um sacrifício meritório. Se ele é completo, se ele abrange a todos, por outro lado, ele é meritório, ou seja, somente Cristo é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. Ou seja, não existe outra divindade, não existe outro santo, não existe outra entidade, seja humana, seja espiritual, capaz de resolver o problema do pecado do homem. É por isso que nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12, aonde o pregador diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome se há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tá? Então não há outro nome no qual Deus reconheça que esta pessoa tem méritos para chegar diante de Deus, para interceder pelo homem pecador. O único que tem esse mérito é Jesus Cristo. E é por isso que lá na carta aos Hebreus, capítulo 9 e versículo 12, nós temos a seguinte declaração: nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, falando de Cristo, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então nós percebemos o seguinte: o sacrifício de Cristo é completo porque ele abrange
a todos os seres humanos, de todas as raças, tribos, línguas e povos e nação. Por outro lado, é meritório porque somente Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, é capaz de cobrir todo e qualquer pecado. Uma outra questão que o primeiro tópico ele aborda aqui é que o sacrifício de Cristo é um sacrifício remidor. Quando nós olhamos para a etimologia desse termo remissão, quando ele do latim, ele tem a seguinte ideia: é uma ação de pôr a caminho de novo, ou seja, uma pessoa que estava fora do caminho e ela é retomada, ela é colocada novamente no caminho. É por isso que uma das definições de pecado é errar o alvo. O homem em Adão, a humanidade em Adão, errou o seu alvo, estava perdida e não tinha como voltar o caminho. E esse ato remidor de Cristo pode fazer isto. Também, desdobrando este tema, a palavra remissão de pecado significa perdão que temos da nossa dívida. Nós não tínhamos como pagar esta dívida e esta dívida ela é paga, ela é perdoada e a partir deste momento nós estamos livres da condenação que nós merecíamos. Então, esta é a ideia de remissão. Então, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi espontâneo, ele deu a sua vida, ele se entregou voluntariamente para que fosse uma morte vicária, uma morte com propósito. E o propósito era redimir dos nossos pecados. É por isso que o versículo que nós lemos lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. A morte é um fato e o propósito desta morte foi pelos nossos pecados. Então, é por isso que a morte de Cristo é um sacrifício completo, é um sacrifício meritório e também é um sacrifício remidor. Aí nós vamos entrar na questão do segundo ponto da nossa lição, aonde nós vamos estar abrangendo, analisando a nossa reconciliação com Deus Pai. E aqui ele vai pontuar o fim da inimizade, a eliminação da causa da inimizade e depois a vivificação. Ou seja, o que tem a ver a morte de Cristo na cruz do Calvário com a nossa reconciliação. É basicamente este o ponto que nós vamos estar analisando e que nós vamos estar desdobrando aqui. Tá, então, uma das questões bem claras dentro da teologia e da doutrina bíblica, que o pecado, quando o homem pecou contra Deus, nós tínhamos de um lado a depravação, temos agora de um lado a depravação total da raça humana, do ser humano, e do outro lado temos um Deus santo, a santidade de Deus. Deus, ele é puro, tão puro que não pode compactuar com o pecado. E dentro, quando o homem ele transgride, ou ele peca contra Deus, pesava sobre ele a condenação. E a condenação era a morte, e esta morte ela tem tanto no seu aspecto espiritual e o seu aspecto físico. Quando o ser humano ele morre no aspecto físico, tá, sem ter a salvação,
sem ter tido o encontro redentor com Cristo Jesus, ele entra numa outra situação que é uma eterna separação de Deus. Uma morte eterna é um termo teológico que nós temos. Tá? Então, para nós entendermos a importância da obra salvífica de Jesus Cristo, então nós precisamos compreender como se deu a reconciliação. Voltamos a ter paz com Deus ou a amizade com Deus. Então vamos partir do seguinte princípio. Enquanto Cristo ele estava sobre a cruz oferecendo sacrifício completo, meritório e remidor, ele estava ali satisfazendo a justiça de Deus. Deus, por ser justo, exigia a morte de todos os seres humanos. Mas na sua paciência, na sua benevolência, na sua misericórdia, ele fez a promessa da salvação. Vocês se lembram que a primeira lição trabalha ou tratou da promessa da salvação. E dentro desta promessa da salvação, viria o Redentor, o Remidor, que haveria de resolver o problema do ser humano, que o problema do pecado é um problema que somente Deus pode resolver. Ou seja, então quando Cristo ele morre lá na cruz do Calvário, derrama o seu sangue, e para nós entendermos bem isto, os termos que vamos estar usando aqui de expiação, propiciação, substituição, precisamos entender bem os sacrifícios que são elencados lá no livro de Levíticos, porque eles são tipos de Cristo. Cristo é o antítipo de tudo aquilo que ocorreu lá. Então, quando Cristo estava lá na cruz do Calvário, oferecendo um sacrifício completo, tá? Um sacrifício meritório, ou seja, todos aqueles rituais relacionados ao perdão, à suspensão da pena, a cobrir os pecados, tá? Eles se cumpriram em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tá? Então diz assim que a propiciação, melhor dizendo, ela foi feita através do sangue de Jesus. E também a remissão dos pecados foi sob a paciência de Deus ou a tolerância de Deus. Deus ele sofreu longamente os pecados do homem, tá? Inclusive aqueles que morreram no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, acreditando na profecia ou na escatologia do primeiro advento de Cristo, essas pessoas, quando Cristo ele consumou o ato da salvação lá na cruz do Calvário, essas pessoas tiveram a garantia da salvação. E um outro termo também que nós temos é a justificação. A justificação ela vem pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, então Cristo é a nossa propiciação, Cristo é a causa da remissão dos nossos pecados e Cristo também é a causa da justificação, ou seja, ele satisfez a justiça de Deus em sua morte, em seu sacrifício. Então, como nós vimos aqui, que o pecado, ele era sem dúvida sem dúvida, o maior problema do ser humano. O maior problema do ser humano. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, então, quer a pessoa creia em Deus ou quer deixe de crer em Deus, está debaixo desta condenação. Tá? Deus está acima de tudo e acima de todos, e então a pessoa ela precisa de ter Jesus na sua vida.
Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, ele vai dizer assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, e esta palavra iniquidade aqui, também ela é traduzida tanto na Bíblia Revista e Atualizada e como na NVI, como transgressão da lei de Deus. Iniquidade, ou pecado, é iniquidade e é transgressão da lei de Deus, e o pecado também é rebeldia contra Deus. Então a pessoa que se afasta de Deus, tá? Quando nós pegamos o exemplo de Adão e Eva, quando eles se ausentaram do Senhor, ao comer do fruto proibido lá, isso foi iniquidade, foi transgressão da lei, foi um ato da lei que Deus havia estabelecido. Não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando eles comeram, isso foi transgressão contra Deus, contra a lei de Deus. E também um ato de rebeldia contra Deus. Então, o pecado de todo o mundo, ele foi expiado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, a ideia de expiação, no contexto teológico, vocês se lembram que no início eu disse que Cristo morreu, isto é um fato. Pelos nossos pecados, é uma questão doutrinária. Então, nós precisamos analisar a questão do pecado e como a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela solucionou o problema do pecado. Então nós temos expiar o pecado é ocultar o pecado à vista de Deus, de modo que o pecador perca o seu poder ou condição de provocar a ira de Deus. Tá? Ou seja, a pessoa que não é redimida pelo sangue precioso de Jesus Cristo, ela tem o quê? Os seus pecados expostos. E esses pecados expostos provoca a ira de Deus. A ira de Deus. É por isso que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para cobrir, para fazer expiação, para purificar, quitar, pacificar e ser misericordioso. Então, o propósito da expiação é apagar o pecado. Eu não sei se vocês se lembram de uma narrativa de Jesus, que quando ele diz que um fariseu e um publicano subiram ao templo e o fariseu, ele começou a fazer uma oração muito bem ordenada, muito bem articulada e se justificando diante de Deus. Mas o publicano, a Bíblia diz que ele nem ousava levantar os seus olhos, mas ele dizia: ser propício a mim, pecador. Ou seja, olha para a minha miséria, olha para o meu estado, olha para a minha condição, eu não posso me aproximar. E ele precisava de alguém ali, de um sacrifício que expiasse ou que cobrisse o seu pecado para que ele pudesse se aproximar diante de Deus. E foi exatamente isso que Cristo fez. É por isso que a Bíblia diz que o publicano, ele saiu daquela oração ali justificado. Para nós entendermos um pouco isto, vamos abrir a Bíblia em Efésios, capítulo de número 9, e vamos ler os versículos de número 26 e 28, ou do 26 ao 28, para nós entendermos bem. E esse texto aqui está dentro de um contexto onde ele demonstra que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é superior aos sacrifícios lá do Antigo Testamento, daqueles elencados lá no livro de Levítico. Diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora
padecer muitas vezes, falando lá do sacrifício do Antigo Testamento, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, Cristo morrendo na cruz do Calvário. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então você percebe aqui que o texto é muito claro quando ele trata aqui dos propósitos da morte de Jesus. Uma outra coisa que nós temos, que é a palavra propiciação. Na teologia bíblica, considerando a origem latina desta palavra, também ela tem a ideia por perto de, ou juntar, tornar favorável, efetuar reconciliação. Jesus, pela morte na cruz, ele traz o homem para perto de Deus. Então, essa palavra expiar no hebraico e no grego, ela tem essa ideia de cobrir o pecado. Ou seja, quando o pecador redimido, ele dobra os seus joelhos, ele busca a Deus, Deus, quando olha para ele, não o vê mais como um pecador, vê sim como uma pessoa que era pecadora, mas que foi justificada através do sacrifício de Cristo Jesus. Um outro termo que se tem dentro dessa questão do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, tem-se o termo substituição. Ou seja, Jesus, ele toma o lugar do pecador com todos os seus pecados e leva esses pecados lá na cruz do Calvário para receber o devido castigo. Tá? Então, quando você olha para essa ideia da substituição, é exatamente isto. Quando nós pegamos lá Isaías 53, todo o capítulo 53, ele trata desta morte sacrificial de Jesus. Mas, tomando aqui os versículos de número 4 a seguir, vai dizer o seguinte, Isaías 53, 4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputávamos aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, ou pela nossa transgressão da lei, ou pela nossa rebelião. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário para receber sobre ele o castigo que era nosso. Tá? É por isso que, quando desdobra a doutrina da salvação, você tem a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a garantia de que os nossos pecados foram pagos, porque Jesus, além de pagar, de sofrer, de receber a justiça de Deus sobre os nossos pecados e morrer a nossa morte, ele ressuscita uma nova vida e que nós podemos agora viver esta nova vida em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para Isaías, para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 21, nós temos a seguinte declaração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é fantástico na interpretação da doutrina da salvação. Entender, tá, a razão, os aspectos da morte sacrificial
a obra salvífica de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5, vai dizer o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Cristo, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, tá? A ira de Deus, porque lá em Romanos capítulo 1 e versículo 18, se não me fale a memória, vamos só ler lá para nós firmarmos este pensamento. Romanos capítulo 1 e versículo de número 18, vai dizer o seguinte: porque do céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Ou seja, então, lá na cruz, a ira de Deus, a ojeriza de Deus se manifestou em Cristo Jesus. E se a pessoa ela está longe de Cristo, a ira de Deus ainda continua pesando sobre esta pessoa. Esta verdade, ela é ratificada também lá em São João, Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 35, diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, o sacrifício de Cristo resolveu a questão do pecado. Mas se a pessoa não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ela permanece na condenação. O capítulo 3 de João, ele diz exatamente isso. Quando nós olhamos lá o capítulo 3, na conversa que Jesus teve com o Nicodemos, os versículos de número 17 e 18, diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, então quando Jesus ele morre na cruz, oferecendo um sacrifício completo, um sacrifício remidor, um sacrifício meritório, a pessoa precisa crer, ela precisa acreditar nisso para que a reconciliação ela possa efetivamente ser realizada. Porque quando a pessoa ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e isto acontece por ocasião da conversão. Quando a pessoa crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela se arrepende dos seus pecados, ela tem fé, que é uma obra do convencimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado também, da justiça e do juízo. Então ele precisa ter Jesus para que ele não permaneça no pecado, para que a justiça de Deus contra o pecado não seja executada contra ele e que ele não venha cair no juízo, o juízo eterno, que é a condenação no lago de fogo. Tá? Então é por isso que o tópico 2 ele vai falar sobre o fim da inimizade. Na cruz ocorreu isso, tá? E a eliminação da causa da inimizade, que é o pecado. Então, quando a pessoa ela aceita Jesus como seu Salvador, pela conversão, alguns aspectos acontecem quando a pessoa ela aceita Jesus como Salvador. E um desses aspectos é tratado aqui na lição, que é a vivificação. E a vivificação, para você entender muito bem isto, você precisa compreender a doutrina da regeneração ou do novo nascimento. É aquilo que Jesus disse, que aquele que não nascer de novo não entra no reino. Porque quando ocorre
a conversão e a vivificação, basicamente, ela vai produzir um efeito que nós temos lá em João capítulo 5 e versículo de número 24. Ele vai dizer o seguinte, eu vou ler todo o versículo, a parte que eu quero está no final do versículo aqui, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, crer aqui subentende fé na mensagem, a pessoa acredita na mensagem do evangelho que está sendo pregada, e quando ela crê, tá, surge nela a fé, o arrependimento e se dá a conversão. E diz assim, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é vivificação. A pessoa, como diz na carta aos Efésios, capítulo 2, que a pessoa sem Deus, sem Jesus Cristo, ela está morta em delitos e em pecados, e ela precisa do novo nascimento, precisa nascer de novo, precisa ser vivificada, porque na cruz do Calvário, lá, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz que, falando de Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ou seja, em Cristo, a pessoa ela é justificada. Glória seja dada ao nome do Senhor por isso, tá? Então, nós precisamos entender que a propiciação, que a expiação, que a substituição, esses atos que foram cumpridos em Cristo, através, quando a pessoa, então, ela aceita, ela se converte para o Evangelho, para Cristo Jesus, então ela é vivificada, porque ela é justificada diante de Deus, tá? A justiça de Deus é cumprida. Este é uma ação maravilhosa que acontece. E partindo aqui para o final, nós temos o terceiro ponto da lição, que vai tratar da redenção eterna. Redenção eterna. Quando se fala em redenção, nós falamos um pouco sobre remissão e tal, a palavra redenção, objetivamente, ela quer dizer comprar por um preço, ou livrar da servidão por preço, comprar no mercado e retirar do mercado. Ou seja, então, o pecador, ele não tinha como resolver essa situação da sua alma, do seu pecado. Então, era uma situação desesperadora. Por isso que o pecado é um problema que somente Deus pode resolver. Tá? Existem problemas na vida do homem, que existe uma série de vertentes que nós podemos buscar solução, de enfermidades, e temos a justiça, uma série de coisas, mas a questão do pecado, gente, é só Jesus Cristo. Não há santo, não há entidade, é por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho e nós não podemos abrir mão dela. Então, nós temos lá em Mateus 20 e 28, uma declaração do Senhor Jesus Cristo, dizendo de si mesmo, assim, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate. Ou seja, a morte de Jesus, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário é o preço da nossa redenção,
É o preço da nossa salvação. E quando nós olhamos ainda lá para o livro do Apocalipse, capítulo 5 e versículo de número 9, nós temos a seguinte declaração: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, falando da morte de Jesus na cruz, e com o teu sangue, falando aqui dos méritos, falando aqui da aplicação, dos resultados, tá, desse derramamento de sangue lá na cruz do Calvário. Com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Então vocês vão perceber a grandeza disso. E completando este pensamento, o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículos 18 e 19, ele vai dizer o seguinte, ele vai expressar a seguinte verdade, a seguinte realidade: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então você tem aqui a eficácia do sacrifício de Cristo Jesus. É o perdão da transgressão, do pecado, ou seja, Cristo ele nos livra do poder do pecado, ele nos livra da condenação eterna e ele nos dá o dom da vida eterna. E o dom, e aí ele já está, quando fala de vida, a salvação, receber a vida que Cristo oferece. E a vida que Cristo oferece é uma vida eterna. É uma vida eterna. É por isso que nós cremos na ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Porque nós temos, ou nós acreditamos na vida eterna. Então, a salvação, a redenção que Cristo ele realizou em nossa vida, ela tem uma repercussão eterna. Vamos viver eternamente com Deus, vamos viver eternamente com Cristo. Esta é a grande realidade da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Então é por isso que a lição ela sintetiza da seguinte forma: o sacrifício de Cristo foi completo, meritório e remidor. A nossa reconciliação com o Pai é resultado direto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e a redenção que nós recebemos é eterna, porque nos é oferecida por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso sacerdote eterno e que ofereceu um sacrifício de uma vez por todas. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe e que façam um bom proveito desta breve meditação.